13h01. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Um programa que, lembramos toda semana aqui, se destina àquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Nós temos... deixa eu tirar aqui o som do Facebook, porque ele entrou aqui e está também duplicando aqui. Ok. Tinha um som duplo aqui do Facebook, do computador. A gente tem que lidar com muitas mídias aqui ao mesmo tempo. Mas, então, o nosso programa se destina àquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Nós sempre temos conosco aqui um profissional da área psi, um psicólogo, um psiquiatra, para ouvir você, para conversar com você, para não diagnosticar, não fazer terapia, mas para dividir com você a sua dificuldade, a sua dor, para te ouvir. Para tanto, você pode nos telefonar, o nosso número 3386-1400, a Leila está esperando a sua ligação, ligue, participe, o nosso WhatsApp, que está aqui na frente, com o computador aqui na frente, para receber também a sua chamada pelo WhatsApp, 98486-7633, e tá através do Facebook oficial da rádio, onde você pode participar conosco. Pode mandar mensagem, você pode sugerir, pode criticar, enfim, participe conosco. Como o Jorge Luiz do Carmo aqui, que está sempre participando conosco, já está aqui no Facebook, participando conosco aqui do nosso programa. Para quem está no Facebook, já viu o Henrique, né, o nosso convidado da tarde de hoje, que vai conversar um pouco conosco como lidar, como conviver com ofensas, com coisas desagradáveis, digamos assim, que nos acontece. E nos acontece, né? Praticamente todos os dias, com todos os seres humanos, é natural que aconteça. Então a gente vai perguntar, Henrique, como é que a gente faz, Henrique, para lidar com essas dificuldades, com ofensas, com outras dificuldades que nos aconteçam? Estamos diante de um tema delicado. Desafiador. Um tema importante, desafiador. É uma alegria muito grande estar aqui, Valdeni, querido ouvinte, conectado, né? Conectados, estamos aqui sim. Todos conectados. Plenamente conectados. Isso é sempre muito bom. Inclusive com a Suíça. Já estamos aqui com o companheiro lá da Suíça nos ouvindo. Muito bom, muito bom. Um abraço aí a todos. E falar sobre a questão da ofensa é um tema desafiador, de fato. O que é isso, né? Eu vou começar, Valdeni, querido ouvinte, fazendo uma referência a um comentário que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que trata exatamente desse tema. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, no item 14, o amigo espiritual, que está naquela parte Instruções dos Espíritos, ele vai dizer algo importante. É bem verdade que aqui ele focaliza o perdão das ofensas, mas o comentário é amplo. Ele diz: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, conforme o ensinamento evangélico. Aí o amigo espiritual comenta: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Essa é a última frase que eu quero destacar. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir. Percutir gera a palavra percussão, Sim, que significa bater com força. Essa é que é a ideia. Então, fazer barulho no seu coração. É isso aí, é isso aí. Então, deve percutir a inteligência, ou seja, tocar, alcançar
sensibilizar a inteligência e mais alto falar ao coração. Então vejam a expressão que o amigo espiritual utiliza aqui. Lidar com a ofensa é um tema que, de fato, deve bater com força, entre aspas, né, tocar a nossa inteligência, a nossa capacidade de avaliar, de perceber as coisas que acontecem, que nos atingem, e, ao mesmo tempo, mais alto falar ao coração. Então, envolve, primeiro, uma dinâmica intelectual, racional, cognitiva, de olhar para a ofensa, compreender, entender, raciocinar, mas também envolve o coração. Porque envolve, na realidade, juntando aqui as duas dimensões, o intelecto e o afeto, a emoção, a afetividade, envolve a inteligência emocional, Valdenito. Então, juntar as duas coisas aqui. Para lidar com a ofensa, nós precisamos treinar a inteligência emocional, que é exatamente essa capacidade, conforme está lá nos textos psicológicos que tratam do tema, especialmente a obra clássica do Dr. Goleman, Daniel Goleman, A Inteligência Emocional. É a capacidade de tomar consciência de um sentimento, de uma emoção, conhecer a origem dele, perceber o impacto que ele tem sobre cada um de nós e como isso afeta o outro, inclusive. Essa dinâmica muito importante se chama inteligência emocional. Então, para lidar com ofensa, lidar com essas situações difíceis que nos atingem, que nos machucam, que nos ferem, isso exige de cada um de nós maturidade, capacidade de desenvolver e aplicar a inteligência emocional. Mas vamos, de maneira mais específica, olhar um pouco mais para isso. Quando uma pessoa se sente ofendida, o que está em jogo? Primeiro, eu gosto de pensar, Valdeni e amigo ouvinte, quem é que define o que é ofensa e o que não é? Aí eu me lembro, em outro contexto, quando a pessoa faz uma brincadeirinha, entre aspas, e o outro, que é o alvo da brincadeirinha, se sente muito constrangido. Aí ele responde, reagindo, ué, como assim? E aí a pessoa, não, que isso, é só uma brincadeira. Quem que está definindo o que é brincadeira ou não? Aquele que a faz ou aquele que a recebe? Tem que ser aquele que recebe. Claro, não, mas eu só estou brincando. Aí ainda começa a julgar. Você nunca sabe lidar com brincadeiras. Você é criador de caso. Não, vamos com calma. Quem define o que é aquele que sente. Sim, claro. Então, aquilo que o outro faz, de um modo ou de outro, eu é que vou perceber. Isso me atinge, isso me constrange, isso fere um valor meu. Então, isso para mim é uma ofensa. Eu é que vou definir. O outro entra como o sujeito da ação e é o gatilho do processo. Mas a resposta emocional é minha. Então, eu, até num ato de inteligência emocional, eu que vou ter que lidar com essa situação. Então, primeiro, eu que estou definindo a situação como ofensa. E muitas vezes, Valdemir, o outro até diz assim, mas eu não queria te ofender. Mas normalmente as pessoas não querem mesmo. Sim, claro. Porque quando quer é vingança, é outro nome, né? Crueldade, tem outros nomes. Né? Não é brincando. Pois você não é, né? Então, mas eu não queria te ofender. Sim, ainda bem que você não queria, mas eu estou me sentindo. Então, a primeira coisa é isso. Eu que estou definindo a ação do outro, para mim, foi uma ofensa. E aí, então, a gente fala do ponto de vista daquele que sente, que experiencia essa ofensa. Mas vamos olhar para isso, porque a inteligência emocional, como diz o amigo espiritual, esse tema tem que alcançar a inteligência, né, percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Então vamos aplicar aqui uma atitude, digamos assim, de inteligência emocional. Como assim? Por que isso é uma ofensa para mim? Aquilo que o outro falou, o que ele fez, chega até a pessoa, como uma ofensa, porque normalmente isso acontece quando um valor foi ferido. Aquilo que eu considero como muito importante, é precioso para mim. Então pode ser, digamos assim, um sentimento, como a amizade, o amor. Se o outro age de tal modo comigo, ou até com um grupo de pessoas, mas vamos falar em nível mais pessoal, nas díades, né, nas parcerias, nas duplas. Então, se o outro age de tal modo que eu sinto que ele feriu para mim um valor de amizade, isso eu transformo numa ofensa.
ou um valor moral, como honestidade, a minha dignidade, ou até um conceito, uma ideia, uma crença, a minha visão de mundo, minha visão das coisas, como eu avalio uma determinada situação social, uma prática. Se o outro vai fazer um comentário que eu considero desrespeitoso nesse sentido, então eu posso muito facilmente transformar isso numa ofensa. Quando um comentário do outro, ou uma ação, atinge o conceito que eu tenho de mim, a minha imagem, porque isso tudo, ofensa, tem a ver com respeito. Toda vez que eu me sinto desrespeitado pelo outro, eu posso entrar num quadro emocional, psicológico de ofensa. Mas como é que eu vou lidar com isso, né? Primeiro, eu tenho que me sentir ofendido? Não, eu posso me sentir ofendido. Mas como é que eu vou lidar com isso? Aí vai depender do grau de maturidade emocional, vai depender do grau de inteligência emocional de cada um, que normalmente é isso. Toda vez que eu sinto que um valor foi ferido, algo muito precioso para mim foi desrespeitado, então eu fico reativo. Agora, eu tenho que entrar em ofensa? Esse aqui é um ponto importante. Aí vai depender do percurso de cada um. Mas normalmente a gente fica mesmo, né, Valdemir? A gente se sente incomodado com a traição, com a calúnia, com o desrespeito, de um modo geral. Ainda não temos essa evolução para aceitar isso normalmente, né, Valdemir? Isso olha, vai se tratar, né? Isso não me atinge, não atinge sim. A gente precisa ter uma honestidade assim, pessoal, com os nossos próprios processos emocionais, psicológicos, e olharmos para isso. Então, mais uma vez, me sentindo ofendido, como é que eu vou lidar com isso? Isso tem jeito, né, Valdemir? A gente pode resolver isso. Ninguém precisa permanecer. Primeiro, ninguém precisa entrar em ofensa. Segundo, a gente não precisa permanecer na ofensa, porque a ofensa está muito ligada à mágoa. É o valor que foi ferido, gera uma contrariedade, que pode gerar raiva, que pode gerar mágoa, que já é o quadro do ressentimento, e aí eu fico no quadro da ofensa, eu me senti ofendido. Bom, se a minha inteligência emocional não for muito desenvolvida, não for muito alta, eu vou querer atacar. Porque na ofensa, o animal ferido ataca. Perfeito, perfeito. O ser humano ferido vai querer atacar. Está errado? Não é errado, mas também não é saudável. É compreensível. Mas com um pouco mais de exercício, de treinamento no campo da inteligência emocional, a gente começa a lidar com isso de outro modo. Como assim? Primeiro, é entender assim: eu sou responsável por mim e ele é responsável por ele. Então, se ele agiu desse modo que eu considero desrespeitoso, e aí eu fiquei em mágoa e estou no quadro da ofensa, eu sou responsável por esse sentimento. Mas como assim? O outro mente, engana, me agride, me envolve em calúnia, eu fico triste, me sinto ofendido, eu que sou responsável por esse sentimento? Não é um pouco assim que a gente raciocina, né, Valdemir? Mas é assim mesmo, amigo ouvinte. Porque assim, exatamente isso, né? Exatamente isso, porque o outro é responsável por ter falado isso, por ter me envolvido em calúnia e assim por diante. Mas o que eu sinto é responsabilidade minha, ele não tem responsabilidade sobre isso. Ele tem responsabilidade, inclusive do ponto de vista moral, porque ele funcionou como um gatilho, mas para um processo que é meu. Porque se eu olho para um homem sereno, como Jesus, absolutamente sereno, e tento agredi-lo, ele não vai se sentir agredido, porque ele está numa outra condição, como o Valdemir falou, né, Valdemir? Nós não temos essa condição. Então o outro vem, e aí com o gatilho, ele dispara o meu processo de mágoa, o meu processo de raiva, e eu quero atacar. Então isso é responsabilidade minha. Então uma primeira atitude para lidar com ofensas, com aquilo que eu transformo em ofensa, é a capacidade de assumir, de se tornar responsável pelo que você sente. Ah, mas ele, sim, ele foi o gatilho. Agora eu tenho que cuidar da minha mágoa, da minha raiva, eu que tenho que cuidar disso, não é o outro. Eu posso me vingar? Você até pode, mas a vingança nunca é saudável, porque a vingança, tecnicamente falando, ela é um padrão reativo que dá muito prazer, mas não traz alegria de viver. Mas como que envolve prazer? Mas quem disse que prazer é alegria de viver? O vício também envolve prazer. Sim. E muito prazer.
Entretanto, vício nunca é bom, porque se fosse bom, seria um hábito saudável e não um hábito vicioso. Deste modo, o que acontece? É assumir a responsabilidade pelo sentimento e começar a trabalhar na perspectiva da inteligência emocional. Uma estratégia para a gente concluir, Valdense, muito importante para trabalharmos as nossas ofensas é nós aceitarmos o fato. Aí a primeira coisa que a pessoa diz, mas eu não aceito isso. Assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Talvez um dia a gente possa conversar só sobre aceitação, né, Valdense? Porque parece, amigo ouvinte, que aceitar é concordar, né? É assinar embaixo, e ainda carimbar e depois protocolar. Não, não é isso não. Eu não concordo, eu não crio um pacto com a injustiça, com a agressão do outro, mas eu tenho que aceitar, porque enquanto eu não aceito, eu fico reativo. Né? Aí no padrão reativo, eu não posso aceitar que ele tenha feito, mas já foi feito. Ele não podia, tanto que fez. Então, o primeiro passo, assim, um dos primeiros passos é aceitar. Porque com a aceitação, eu só eu desarmo os circuitos da reatividade. Que a mágoa vem porque eu não aceitei o fato. Aquela contrariedade no início é até compreensível, digamos, mas a mágoa ela vem porque, de fato, eu não aceito. E na vingança, o que a gente diz? Isso não vai ficar assim. Eu não posso aceitar que ele tenha feito isso, que ela tenha feito aquilo. Nós vamos passar isso a limpo. Mas como vingança é um prato que se come frio, como diz o ditado popular, ela nunca ocorre no clima da raiva, mas nas ondas da mágoa. É sempre assim. Por isso que a gente diz aquela história da batata assando, né, Valdir? Porque ela assa na brasa da mágoa e não na labareda da raiva. Então a gente precisa olhar para isso. Então aceitar, perceber o que é meu, o que é do outro e começar todo um trabalho interior. Então tem que perdoar, é um bom caminho. Tanto que Jesus recomenda isso, todos os grandes mestres da sabedoria recomendam o perdão das ofensas. A psicologia também, né? Nossa, bem lembrado, Valdenê. O perdão das ofensas, isso é absolutamente terapêutico, porque o perdão, Valdenê sempre comenta isso, citando um autor que ele gosta muito, que é o Fred Luskin, né? Ele ensina isso pra gente, todos os que estudam o perdão. Aliás, hoje em dia, perdão é tema de dissertações, de teses, no campo da grandes seminários, né? Da educação, congresso. Estamos avançando bastante. O perdão é isso, ele é terapêutico porque ele me liberta disso tudo. Eu me torno o sujeito das minhas ações e o responsável por meus sentimentos. Mas eu não me liberto enquanto não perdoar. Perdão é terapêutico, porque ele nos liberta. E é para quem perdoa, não é para quem fez o mal, né? Mas eu vou perdoar, ele fez o que fez, eu ainda vou perdoar, mas o perdão não é para ele, é para você. Por isso que vale a pena. Essa que é a grande confusão, às vezes, das pessoas, faz, né? De uma maneira geral. Ela acha que perdoar é facilitar a vida do outro. Exatamente. É melhorar a vida do outro. Como se fosse um prêmio para ele. Sim, exatamente. Né? Ele fez, ainda vai ser premiado com o meu perdão. Porque quem faz, mesmo que eu perdoe, se alguém me ofender e eu perdoar, ele não está isento da responsabilidade diante das leis humanas ou divinas. Consciência, tudo. Ele vai ter que responder por isso de qualquer maneira. Agora, quem vai me libertar, ou quem vai se libertar nesse processo, é aquela pessoa que perdoa. Né? Quem perdoa, com toda certeza, se liberta. Por isso que é pra gente, né? Não é pro outro. Por isso que é pra gente. Então, um bom caminho para lidar com a ofensa é o perdão. Aceitar, tomar consciência disso tudo, perdoar, transformar-se em sujeito das suas próprias ações e o responsável pelos seus sentimentos. Agora, se quiser dar mais um passo e tentar se reconciliar com a pessoa, é mais um passo. É outro passo que a pessoa pode experimentar no exercício de inteligência emocional, mas o outro também tem que ter o tempo dele, mesmo o agressor. Já que você mencionou inteligência emocional, você usou já 2 ou 3 vezes você usou esse termo, tem uma pessoa aqui no Facebook que está perguntando o que é isso. Vamos lá, né? O que é inteligência emocional? Aproveitando aqui, respondendo alguns ouvintes aqui do Facebook. É porque normalmente, isso no início dos estudos em psicologia, o que a gente chamava de inteligência, né, Valdenir?
era aquela pessoa muito boa em matemática, em física. Inteligência lógica, né? Lógico-matemática. Lógico-matemática. Isso continua valendo. O teste de QI, por exemplo, só media isso. Então, se uma pessoa era muito boa em matemática, mas não era boa em literaturas, essa pessoa não era exatamente uma pessoa inteligente. Podia ser estudiosa, mas não era inteligente, né? Então, isso mudou já há algum tempo. Hoje nós temos um outro conceito de inteligência. Existem vários tipos de inteligência. Um tipo de inteligência é emocional, que é essa capacidade que o ser humano tem de tomar consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, saber a causa desses sentimentos. Eu estou com raiva por causa disso, porque eu estou me sentindo magoado, traído, enganado. Tomar consciência da emoção, a causa dela, como isso afeta o meu corpo, a minha vida, e qual é o impacto que isso vai ter sobre o outro, porque eu me relaciono com pessoas. Então, esse conjunto de habilidades nós temos chamado de inteligência emocional. Então, basicamente é isso. Então, por exemplo, perdoar é um grande exercício de inteligência emocional. A capacidade de experimentar a gratidão é um tema de inteligência emocional e assim por diante. Basicamente, essa é que é a ideia. Uhum. Porque existem... essa pessoa que está aqui no Facebook, os nossos ouvintes, existem inúmeras inteligências, sem dúvida. Hoje já é uma classificação, se não me engano, em torno de 9 a 10 inteligências. 8 ou 9, eu acho que é isso mesmo, Aldenir. Então, as inteligências múltiplas. Inteligências múltiplas. Como você disse, até há algum tempo, inteligência era só aquela pessoa que sabia, que era boa em matemática. E lógico, matemática, aquilo era... Bom de conta, né? Isso, bom de conta. Então, chegamos à conclusão, graças a Deus, que, como a gente dizia antigamente, algumas pessoas ainda dizem hoje, né? Que a pessoa é muito burra. Não existe isso. De maneira alguma. Não existe ninguém burro. Todo mundo tem uma inteligência. Pode não ser inteligência lógico-matemática, mas tem uma inteligência sinestésica, espiritual, emocional, espacial. Exatamente. Tem inúmeras inteligências que nós desenvolvemos ao longo do tempo. E não desenvolvemos todas ao mesmo tempo, né? Porque não tem como, né? Enquanto as pessoas são brilhantes nas contas, nos cálculos matemáticos, físicos, mas não sabem lidar com os sentimentos, não sabem interagir com as pessoas e assim por diante. Isso é comum também, um descompasso, digamos assim, entre essas inteligências. Então é bom a gente observar isso tudo. Ainda aqui dentro do Facebook, já que eu estou com a página aberta aqui do Facebook, que bom. A Rita Pimenta, ela disse que conheceu a doutrina espírita há muitos anos, há décadas, e isso mudou muito a vida dela. E ela percebe essa mudança, mas tem hora que parece que tudo que ela aprendeu vai por água abaixo. Ela tem hora que ela dá vontade de ela soltar os bichos e eventualmente até solta, né? Por que isso acontece com as pessoas, né? De mesmo tendo consciência, sabendo que aquilo está errado, né? Ou teoricamente errado, e ainda deixa essa coisa, a vaca ir pro brejo, usando aqui um outro termo. Só que eu vou pedir para você para responder no segundo bloco, porque já tem uma musiquinha de fundo ali dizendo que acabou meu tempo. Eu nem vi o tempo já acabou. Então, nós voltamos em alguns minutinhos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo a pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. No próximo dia 28 de maio, domingo, das 9 às 17 horas, acontecerá em Niterói o 16º Feirão Beneficente Procasa Maria de Magdala. Anote na sua agenda. Será no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, Rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói.
Lá você encontrará a venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca, dia 28 de maio, domingo, das 9 da manhã às 17 horas, lá no Centrinho. 16º Feirão Beneficente Procasa Maria de Magdala. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim, peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo. Única apresentação dia 20 de maio, sábado às 20 horas, Centro de Artes Montesani, Rua Domingos do Couto 49, Campo Grande. Ingressos à venda no local. Informações 964506425 ou 34711223. Depois do Fim. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h27. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Eu, Valdenir Cruz, e hoje o nosso convidado, o psicólogo Henrique Fernandes, que veio conversar conosco, um pouco conosco aqui no início do programa, de como lidar com as ofensas, como conviver, como viver, tratar, enfim, com as ofensas que recebemos ou que fazemos, porque muitas vezes pensamos só nas ofensas que recebemos, mas também as fazemos. Então, e a partir daí, naturalmente, conversando com você sobre a sua dificuldade. Nós sempre lembramos aqui que a sua questão não precisa estar vinculada ao tema de abertura do programa. O tema nós escolhemos aqui um tema para conversar, de utilidade pública, que ajuda as pessoas, mas a sua dificuldade é singular, é pessoal, só você a conhece. Então, é para essa questão que nós estamos nos colocando aqui à disposição para ouvir você. E como dissemos antes do intervalo, a Rita Pimenta aqui pelo Facebook tinha até feito a pergunta aqui para o Henrique, vou repetir. Ela diz que conhece a doutrina espírita faz uns 30 anos. E desde então passou a frequentar o centro e absorve tudo e mudou muito e realmente hoje é uma pessoa bem diferente. Mas, em determinados momentos, ela acaba percebendo que vai tudo por água abaixo. E tem pessoa que consegue, diz ela, nos desestabilizar. É nessa hora que eu preciso entrar em prece, estar mais vigilante. Quer dizer, o porquê que isso acontece, ainda com pessoas com todo esse conhecimento? É porque somos humanos, estamos treinando todas essas habilidades e não as temos ainda em plenitude. Na verdade, assim, quando já temos o conhecimento, isso não é pouco, mas não é tudo. Então nós temos o conhecimento, quem lê os ensinamentos de Jesus, quem conhece o cristianismo, quem conhece as propostas morais transformadoras da doutrina espírita, quem faz isso sabe, conhece, que é importante perdoar, que é importante a paciência. Aliás, Allan Kardec diz, no capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os brandos, pacíficos, misericordiosos, que Jesus, quando ensinou a brandura, a mansuetude, a afabilidade, Kardec comenta que Jesus teria transformado isto numa lei. Numa lei. Essa é a palavra que está lá no texto, que Kardec usou. Então, se é uma lei,
não é da ordem do desejável, é da ordem do necessário. Sim. Nós temos que cumprir a lei da gratidão, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, da doçura. Isso é uma lei. Como a nossa amiga ouvinte fala. Nós já sabemos isto, mas como transformar isto? Ou como usar o conceito moral para transformar a consciência? Esse que é o ponto. Então, nós estamos no mesmo processo de treinamento diário. Então, eu também consigo um pouco a cada dia. Então, hoje eu consegui ser paciente. Isso quer dizer que amanhã eu vou ser paciente? Amanhã não que eu digo sábado ou domingo, não é amanhã, o A maiúsculo, não, é o A pequeno mesmo. Nem sempre. Depende de uma série de fatores. Mas assim, ao longo de todo um processo, e a visão espírita enfatiza isto, nós temos uma longa jornada evolutiva, que é de evolução da consciência, de transformação dos padrões mais enraizados que temos no psiquismo, nas respostas emocionais. Então, com o tempo, nós vamos adquirir. Mas a gente não pode ter essa ideia de que é um tempo daqui a 1000 anos. Não, é agora. No dia a dia das realizações, um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante. Mesmo que no dia seguinte eu me equivoque e faça tudo diferente do dia anterior. Mas eu já tenho a consciência. E quando eu erro, eu nunca erro do mesmo modo. Eu erro um pouco menos. Porque eu já sei. Isso só não nos impede de errar ainda. Um dia, é como alguém que dirige um automóvel, né, Valdenir? Talvez caiba aqui o exemplo. Sim. Uma pessoa sabe tudo de trânsito. A gente sabe tudo de trânsito. A gente é aprovado, né, nos exames, nos testes. Então a gente sabe dirigir. Você sabe conduzir um veículo. Isso quer dizer que não vai ter batida? Não vai acontecer acidente, né? O carro nunca mais vai morrer depois de 10 anos dirigindo. Você sobe uma ladeira e aí, por um descuido, o carro não é de câmbio automático e você se atrapalhou um pouquinho, o carro morreu. Isso quer dizer que você não sabe mais dirigir? Não é isso. Então, acidentes de percurso existem. Agora, vamos continuar treinando um pouquinho a cada dia, né? Sem culpa, sem arrependimento. É o momento. Culpa que eu digo sem se cobrar tanto, né? É o momento de prosseguir, ok? Perfeito. Aqui pelo telefone fixo, que a Leila está lá atendendo, 3386-1400, o Enéas, lá de Brás de Pina, diz aqui: tive um amigo, quando fiquei doente, ele sumiu. Depois melhorei, mas ele nunca mais me procurou. O dia que ele ligar, eu não vou perdoá-lo. É uma afirmativa que ele faz. Já decidiu. Já decidiu. O que você pode dizer para nosso amigo? Parabéns pela coragem, pela honestidade emocional, psicológica. Muito bom, muito bom. Mas assim, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Você já tomou a decisão de que não vai perdoar, mas será que você vai conseguir? Talvez você não consiga cumprir essa promessa, né? Vamos com calma, né? Mas você disse que quando ficou doente ele desapareceu. Aí não deu notícias, certamente não te ajudou quando você precisou. E aí você melhorou e ele continua sem te procurar. Quando ele ligar, você não vai perdoá-lo. Mas calma, primeiro vamos saber se ele vai ligar, né? Talvez ele nem ligue. Talvez ele não telefone. Mas se ele ligar, será que essa é a única resposta que você quer dar? Talvez nesse momento, Valdenir, não sei se isso foi recente, deve ter sido. Imagino. Porque até mesmo antes do tempo do perdão, tem o tempo da raiva, tem o tempo da mágoa. Isso tem que ser assim? Não, mas isso é humano. Então, antes do perdão, muitas vezes, a gente mergulha a fundo na raiva, na mágoa, no ressentimento. O problema não é mergulhar. O problema é mergulhar e se afogar nisso. Então, o que fazer? Olha para essa mágoa, para essa raiva, que você provavelmente agora é mágoa. Olha para isso. Olha. Qual é a expressão dessa mágoa na tua vida? Mas aí o momento é de perguntar, porque todo esse trabalho é para você, não é para o amigo que te abandonou, é para você, porque o processo é teu, ele tem o dele. O que você quer fazer com esse sentimento? Transformar em algo melhor para você? Se você quiser transformar em algo melhor para você, se um dia ele te telefonar, você pode simplesmente tratá-lo bem. Você não precisa despejar toda a raiva em cima dele, você pode apenas tratá-lo bem. Não precisa elogiar, dizer que ele é o melhor amigo do mundo, porque talvez para você ele não tenha sido. Quem sabe ele vai te contar uma história a respeito dele,
que aconteceu com ele do período em que você estava doente? Você não sabe. Quem sabe ele ficou doente também? Quem sabe ele viveu uma perda dolorosa? Quem sabe ele morreu? É verdade. Ele não ligou? Verdade. Quem sabe ele morreu, desencarnou? É verdade. Quem sabe? Então, convido você, amigo Enéas, né? Convido você, amigo ouvinte, a pensar um pouco sobre isso. Será que a única resposta que você quer dar para você é essa? Porque não é para ele, é para você, tá bom? E esse prêmio de transformar esse sentimento também é para você, não é para o seu amigo, Enéas, tá bom? Um abraço para você e boa sorte. Hein? O Enéas está me lembrando aqui de uma frase pelo menos atribuída a Joana de Ângeles. Eu confesso que eu nunca li, não sei o livro que está. Mas ela diz que o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, né, não é quando o seu amigo não te procurou e se ele te fez algum mal, esse é o mal para ele, não é para você. Então é preciso que a gente tenha isso em mente para não ficar assumindo o erro dos outros como se fosse nosso. Quem deixou de telefonar, quem deixou de visitar, quem deixou de fazer, foi ele. Não sei por qual razão. Como dissemos aqui, ele pode estar doente, pode ter desencarnado, enfim. Né? Mas o importante é que você esteja bem em relação a isso. E faça o bem que você puder. Porque isso é a seu favor. Nós, na semana passada, na quarta-feira, falamos aqui para o nosso amigo Augusto, lá do Irajá. Né? Ele está sempre nos ouvindo aqui. Obrigado, Augusto, pela sua audiência. Ele está falando sobre perdão. O perdão é para quem perdoa. O Henrique falou aqui hoje, no início do tema dele aqui, ele falou sobre isso. O perdão é para quem perdoa, não é para o outro. O outro não está isento da responsabilidade, porque eu o perdoei. Ele com certeza vai ter que responder por cada ato dele, tá bom? E aqui o nosso amigo Raimundo, lá de Niterói, aqui já pelo WhatsApp. Ele está fazendo uma alternância aqui, Facebook, telefone, WhatsApp. Ele pergunta aqui, Henrique, qual a diferença entre melancolia e depressão? O tema é importante. Muito bom, Raimundo. É um tema importante esse, hein? Sem mergulhar em Freud aqui, porque não é o caso. Porque deixamos Freud, parece-me que na abordagem analítica freudiana isso é muito específico, mas de um modo geral, respondendo aqui com toda a liberdade, melancolia e depressão. Primeiro, a melancolia pode estar dentro do quadro depressivo, que é maior. Então uma pessoa pode estar melancólica e não exatamente não ter feito ainda um quadro depressivo completo. Então o primeiro ponto é esse. Melancolia, esse estado assim de tristeza mais profunda que está no quadro melancólico. Perdão, no quadro depressivo, sem dúvida. Então a pessoa com depressão normalmente também está melancólica. Mas nem toda pessoa melancólica estará necessariamente no quadro depressivo maior. Mas falando um pouquinho da melancolia, o que é isso, né? Esse pacote melancolia, nostalgia, esse pacote é muito complexo, né? Ele é tudo primo, assim, né? Tudo da mesma família. Tudo integrante da mesma família do humor. Humor que rebaixa um pouco. Por isso também a proximidade do quadro. Né, a distimia, está tudo um pacote assim. São os primos que se entendem bem, né? Se entendem bem. Não brigam não, Valdenir, porque um fica no seu cantinho e um ajuda o outro. Melancolia, depressão, nostalgia. Então vamos pensar um pouco na melancolia. A melancolia tem a ver com perdas. Aquela perda mais difícil, mais dolorosa, o ser amado. Tudo isso aí compõe a resposta melancólica. Parece que falta alguma coisa na vida da pessoa. Por isso se aproxima tanto e integra habitualmente o quadro depressivo maior. Então, nesses momentos, assim, é muito bom a pessoa tomar consciência do que está acontecendo, olhar para isso. O primeiro ponto é aceitar, que não significa parar diante disso, é aceitar. Porque você não é isso, mas isso está dentro de você. Então é preciso conhecer as raízes disso, toda essa dinâmica e buscar ajuda. Porque a melancolia, ela rouba uma energia de vida muito grande. Como a depressão também, não é, Valdir? Melancolia é um quadro assim, que machuca muito a pessoa. Ela está sempre assim, com um olhar negativo, com um olhar de tristeza, e isso sequestra uma energia e o resgate para você ter isso de volta, uma energia de vida, alegria de viver, não é muito barato não. Então é bom a pessoa procurar ajuda, tá bom? Sempre bom procurar ajuda. Tem uma dúvida, né? Busca um profissional para fazer um diagnóstico, porque isso ajuda bastante.
Bem, ainda pelo Facebook aqui agora, alguém dizendo que está sentindo sua falta lá no Redenção. Diz que há muito tempo que você não vai no Redenção, então está sentindo sua falta lá. Grupo Espírita Redenção? Grupo Espírita Redenção. Temos 2 trabalhos já agendados, lá bem então, próximos. Tá próximo ele vai aparecer lá. O Gerson, lá da Barra, pergunta aqui, como lidar com as ofensas? Reagir ou não reagir? E ele pergunta ainda, lida melhor com elas uma pessoa espiritualizada? Vamos começar pela segunda parte da pergunta, Valdemir. Uma pessoa espiritualizada realmente, e eu diria comprovadamente, ela lida melhor com as emoções. Quando se trata, naturalmente, de uma espiritualidade saudável. Porque hoje em dia você tem assim um quadro, um cardápio muito grande assim de espiritualidades, e muitas vezes isso combina com problemas assim patológicos. A gente tem que ter um cuidado. Mas a espiritualidade saudável, como você encontra numa religião organizada, estruturada, saudável, né? Seja o cristianismo, seja o budismo, enfim, nesses quadros de estrutura espiritual, você habitualmente vai trabalhar com o quê? Com os valores emocionais, com os valores morais. E esses valores morais estão diretamente ligados às emoções: perdão, gratidão, tolerância, a afabilidade, a empatia. Essas emoções que são importantíssimas para a construção de uma vida emocional saudável, isso faz parte de uma espiritualidade saudável. Então, a pessoa que trabalha sua espiritualidade em qualquer contexto religioso ou não, ela habitualmente consegue lidar melhor com as emoções. Primeira parte da sua pergunta: como lidar com as ofensas, reagir ou não reagir? Essa palavra reagir, ela tem que ser melhor entendida, Gerson, porque normalmente a gente fala assim, reage, faça alguma coisa. Esse é o sentido popular, coloquial da palavra. Tudo bem, nós vamos entender. Mas reagir, do ponto de vista psicológico, é alguma coisa muito específica. A reação é assim, é a ação que você tem a partir do que acontece com você e habitualmente o que o outro fez. Então, se o outro fala A, então você vai reagir e fala B. Mas será que você quer isso mesmo? Então, reagir é um padrão assim nem sempre adequado, porque meio automático. É automático, né? Instintivo. É automático. É regido pelo piloto automático. E então não passa muito pela consciência. É aquela assim, apanhou, eu bato. Se eu apanho, eu bato. Eu não estou dizendo que está errado, nem que está certo, mas é um padrão reativo. Padrão reativo combina com impaciência, piloto automático, cegueira, eu perdi a cabeça. Quando eu vi, já tinha falado. Isso é reação. Eu gosto de contar uma história, Valdemir, que ilustra isso, de Francisco de Assis. Conta-se que Francisco estava terminando o momento de oração, de mergulho interior, de conexão com Deus, e nisso se aproxima um frade e diz assim: Francisco, por que a ti, Francisco? Falou 3 vezes, por que a ti, Francisco? Todos querem estar ao teu lado, todos querem estar com você, te ouvir, porque tu não és um homem belo, tu não és um homem de grande ciência, tu não és nobre? Está lá no livro, hein? Você imagina, né? Uma coisa dessa, uma ofensa dessa. Mas vamos lá. O que Francisco fez? Está lá no texto. Ele ficou em silêncio. E depois de um bom período de tempo, está lá no texto isso, ele olhou para o céu. E só depois desse bom tempo que ele deu, ele então disse a resposta. Meu irmão, eu já tenho a resposta. E ele disse em resumo: os olhos do Criador passaram pelo mundo inteiro procurando um pecador para encontrar. E os olhos de Deus não encontraram um pecador mais ímpio do que eu mesmo. Então escolheu a mim para confundir a beleza, para confundir a cultura, o conhecimento, a ciência, e confundir a nobreza. Para que todos entendam que a verdadeira beleza, a verdadeira nobreza, o verdadeiro conhecimento vem de Deus. Não precisa dizer mais nada, né? Caramba. Isso é um padrão ativo. Ativo. Muito ativo. Que se fosse reativo, Gerson, ele diria assim:
Meu irmão, o que você quer dizer com isso? Isso é um padrão reativo. Estaria errado? Não, estaria errado não. Mas assim, o frade quis desafiar e testar a humildade de Francisco. Então Francisco ficou quietinho, não disse nada. Pensou. No fundo, Francisco voltou a orar e refletiu muito. E olhando para o céu, depois de um bom tempo, ele disse a resposta absolutamente não reativa. Que não o engrandeceu, mas também não o apequenou diante de ninguém. É isso, essa que é a ideia. Então, eu acho que isso dá para a gente pensar, Gerson. Com certeza. Reagir ou não? Aí você escuta o Francisco. A nossa ouvinte aqui do WhatsApp, ela botou o nome 0197. Estamos aqui recebendo aqui os seus cumprimentos e agradecemos aí pela sua participação, tá bom? Obrigado. A Maria, aqui da Ilha do Governador também, diz: eu tenho uma pergunta. E se o meu irmão consanguíneo, quem lhe ofende, arma contra você? Arma no sentido de fazer coisas, aprontar, isso. Eu preferi não reagir, mas me afastei, pois não desejo mais ser machucada. Fiz certo? Pergunta a Maria Luísa, aqui da ilha. Que pergunta importante a sua. Se você fez certo ou não. Vamos pensar assim, de que modo, né? O padrão de se afastar, ele é compreensível. É um padrão defensivo, não é um padrão ainda, eu diria assim, ativo, mas ele é compreensível. Às vezes é melhor se afastar para não ser machucado de novo, mas é um padrão defensivo, compreensível. Eu me afasto para me defender. Mas isso não resolve a situação, até porque ela está falando que é um irmão consanguíneo. Isso não resolve. Então, o que resolve? É o padrão compassivo, que é depois do afastamento, porque precisa de um tempo. Esse tempo é importante, né, Valdemir? É o tempo da espera, é o tempo de passar a decepção, é o tempo de passar a raiva, de passar depois a mágoa, de passar do desejo de vingança. Deixa passar isso tudo. Eclesiastes capítulo 3. Ok, é verdade. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Perfeito. É um tempo para tudo. É isso mesmo, esse é o tempo. Tem gente que faz isso em 2 minutos, são os sábios, os mestres. Nós ficamos 2 anos, 2 séculos. Mas enfim, é o nosso tempo. Você tem um tempo, como é Maria Luísa? Maria Luísa da Ilha do Governador. Maria Luísa, você tem o seu tempo, eu não sei avaliar. Só você sabe, só você e Deus. Então, mas depois desse tempo, é a hora de perguntar para a tua consciência o que você quer. Ficar afastada do seu irmão? Que aí vai continuar o padrão defensivo. Eu me defendo, claro, eu me tranco no meu castelo, ninguém me ataca, mas também não vou interagir com ninguém. Ele é seu irmão. O que você quer? Então, depois do tempo da defesa, o que você vai fazer? Aí é um outro trabalho, é o trabalho compassivo. Sentar e conversar, né? E aí é um outro tempo. Perfeito. Tá bom? O Mesquita, José de Oliveira de Mesquita. Ok. Ele tem uma questão aqui que é fantástica. Ele diz: na Bíblia, Jesus falou sobre o escândalo. E disse que haveria um escândalo, que o escândalo haveria de vir, etc, etc. As ofensas que nós falamos aqui no início. Sem dúvida. Mas é daquele porque o intermédio do escândalo vem, etc. Nós conhecemos do texto. Ele diz: no meu entender, se havia de vir, as pessoas que praticam, elas não estão isentas de culpa? Eu gostaria de uma explicação sobre isso. Já que ele tinha que vir, e as pessoas que praticam então estão isentas de culpa? Essa pergunta é muito importante. Escândalo, até onde eu sei, amigo, vem do grego, significa pedra de tropeço. É isso que significa. Então, você ser um escândalo na vida de alguém é você ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Ou o contrário, alguém que é um escândalo na tua vida, criou um embaraço, uma situação, isso é escândalo. Então, quando Jesus fala de escândalo, ele quer dizer assim, que o escândalo é necessário em que sentido? Porque a dor nesse mundo e os tropeços nesse mundo são inevitáveis. Agora, ai daquele em que sentido? Mas, apesar de você não conseguir evitar isso muitas vezes, quem faz é responsável. Então é necessário em que sentido? Porque é inevitável. É necessário porque o escândalo que eu vivo, ou seja, quando eu me deparo com uma pedra de tropeço que o outro criou, é o momento que a vida me dá de saber desviar, de não cair na armadilha, de não me deixar dominar pelo tropeço. Essa que é a ideia.
Então, ele é necessário porque desperta a minha força de criatividade, de inteligência emocional. Kardec diz uma coisa interessante no Evangelho, que as provas têm uma finalidade de desenvolver a paciência, a resignação e também a nossa inteligência. Então, é desenvolver a inteligência para lidar com os tropeços. Eu vou tropeçar no tropeço? Eu vou cair no tropeço? Essa é que é a ideia. Então, é necessário porque é inevitável. Agora, ai daquele, porque ele se torna o responsável. Então, eu sei que a questão tem outros aspectos aqui, José de Oliveira. Sua pergunta é muito importante, mas a gente tem que compreender o sentido evangélico que está colocado ali. Tá bom? Ô Zé, e eu vi uma palestra recentemente do Haroldo Dutra, ele dizendo que na Terra, no planeta Terra hoje, não tem vítima ou algoz. Isso mesmo. Né? Tem vítima e algoz. Então, isso aí. Nós somos vítimas e algozes. Já tivemos tantas reencarnações, já fizemos tantos males que precisamos responder por esses males, né? Querendo ou não. Porque o que se planta, né, tem que se colher. Paulo escreve lá aos Gálatas, né, dizer que o que se planta tem que colher. Então, precisamos ter esse cuidado. A Pâmela, aqui rapidinho, a Pâmela de Cosmos. Como devemos fazer com nossos filhos quando vemos nosso filho praticar os mesmos erros que nós cometemos? Como dizer para ele que está errado se eu também fiz isso, se eu também errei dessa mesma maneira? Bom, que bom que eu estou vendo e que isso faz parte da minha história, mas eu não repito. Sim. Esse é o primeiro ponto. Que bom, Pâmela, que bom que eu você já aprendi que já aprendeu. Ele não aprendeu ainda. Agora, você teve o seu tempo, não teve? Talvez você não consiga evitar que o filho repita, mas você pode orientar. Mas não adianta dizer, meu filho, não faça isso que vai dar errado, porque eu fiz e deu errado. Ele não vai acreditar. Porque o filho, num dado momento, ele demite a pessoa do cargo de administrador da vida dele e te contrata e recontrata como consultor. Então, tem que esperar um momento. Mas assim, senta e dialoga com seu filho. Meu filho, eu já percorri caminhos semelhantes. E no meu caso não deu certo. Você não quer parar para pensar um pouco? Agora, se você começar a dizer, não vai dar certo, ele se sente controlado. Desafiado, e talvez repita. Conte a sua experiência. Até onde você puder, não sei do que se trata exatamente, mas conte a sua experiência, fale de você, da sua história, das consequências desses mesmos erros, mas na sua vida. E dá o tempo dele. É o que a gente pode dizer. Tá bom, Pamela? Tem um minuto aqui, eu vou responder a Miriam rapidinho aqui. Ela não bota aqui o bairro, mas ela disse, porque normalmente as pessoas que ofendem dizem que é brincadeira. E por que eu também então não posso ofender brincando? Diz ela, chumbo trocado não dói. Eu diria, chumbo trocado dói sim, Miriam. Machuca e também. Dói muito, muito. Então, se pudermos não ser o escândalo, né, como acabamos de falar aqui, se pudermos não ser o motivo de escândalo, vai ser ótimo para nós, não para o outro. É a oportunidade que a gente tem de fazer diferente. Exatamente. Né, Acho que essa é a lição maior de Jesus e de todos os mestres. E Jesus o maior de todos, sem dúvida. Faça diferente. Ok, Henrique, fechamos aqui o nosso tempo. Já ouvi uma musiquinha ali para dizer que acabou meu tempo. Michel ali é cruel no tempo. Fechamos. Nós agradeço aqui mais uma vez a sua participação. Aos nossos amigos do Facebook, o que eu não respondi agora, depois eu respondo pessoalmente lá no computador. Eu peço desculpas porque não temos como responder todo mundo aqui. Do WhatsApp ficaram aqui inúmeras perguntas que não conseguimos responder, mas eu prometo que na semana que vem começo pelas perguntas de vocês. Agradeço muito a participação de cada um de vocês, do Henrique, do Michel na técnica, da Leilinha lá nos telefones, no telefone, obrigado. O Caio ali no operador de câmera do Facebook, obrigado, Caio. E a você que está do outro lado, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você.